Eu sou a Aline França, sou pedagoga, educadora parental, Eu sou Mel Araújo, educadora parental. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autonomia, né, Mel? Isso. Ali, você enquanto pedagoga, eu queria te perguntar quão recorrente é o tema de autonomia que chegam de demanda tanto dos pais quanto dos professores na escola. Sim. A autonomia, Mel, é um tema que está sempre envolvendo a nossa prática dentro da escola, porque a gente percebe que tanto as famílias quanto a própria escola, os professores, eles estão sempre ali em torno desse lugar de exigir que a criança tenha autonomia. Mas aí a gente tem de um lado a escola que quer que a criança tenha essa autonomia, né, e que tenta promover isso no dia a dia. E do outro lado a gente tem a família que espera que a criança tenha, mas muitas vezes se vê perdida nesse lugar de até onde eu posso ir, o que realmente eu posso exigir dessa criança, como eu estimulo essa autonomia, será que a escola está excedendo alguns lugares aí, exigindo demais? Então a gente percebe que tem esse embate, sabe? Todo mundo quer promover, mas às vezes a gente não sabe exatamente qual é o limite, entende? Qual é a maneira de fazer isso de modo que a criança realmente se desenvolva de uma forma plena. E é muito interessante você falar isso, porque é, a gente olhando o desenvolvimento natural de uma criança, a partir do momento que nasce, a autonomia é um movimento natural. A criança sempre busca autonomia. Ninguém precisa estimular a criança para que ela comece a respirar sozinha, para que ela comece a mexer a cabecinha para os lados e de repente começar a rolar, a erguer a cabecinha, a sentar. Claro, ninguém estimula de um lugar assim. Não é preciso dizer para ela, você tem que fazer isso. Se em algumas situações existem estímulos, sim, Sim. né? A gente pode, o que a gente faz muitas vezes é atrapalhar esse movimento de autonomia. Que E coisa, quando né, a gente meu? atrapalha esse movimento de autonomia? A gente atrapalha esse movimento de autonomia quando eu coloco uma meta e uma expectativa que a criança vai ter que atender e ela ainda não tem condições para isso. Então ela vai se sentir insegura de não conseguir estar num lugar de responder à altura aquilo que os pais querem dela. Isso. Porque querendo ou não, né, Ali, quando a gente atende à expectativa, tem sempre uma confirmação positiva. Um sorriso, um viva, um muito bem, um bate-palma, um contar para todo mundo, um movimento de nossa, como eu amo esse meu filho. Sim, sim. E a criança, nesse lugar daquela que quer, o que ela mais quer é a nossa, é ser merecedora do nosso amor, né? Do amor do pai, da mãe, do professor. Então, ela está sempre ali em busca de atender essa expectativa que a gente coloca sobre ela, né? E uma expectativa que muitas vezes não condiz com aquilo que ela já pode nos dar, né? Aquilo que ela está preparada para nos dar. E é aí que a gente encontra o conflito, né, Mel? Sim, e eu acho muito interessante a gente trazer sempre exemplos do que a gente faz que atrapalha esse movimento de autonomia da criança, dela conseguir fazer por si só alguma coisa. E como a gente começa a fazer isso desde cedo. Eu vou trazendo um, você traz outro, a gente vai construindo. Vamos ver se a gente consegue construir assim. A primeira coisa, eu acho, quando o bebezinho começa a chorar e manifestar sua cólica, por exemplo. Sim, sim. A gente já olha com um olhar de reprovação, de desespero Isso, e de coloca decepção, né, Mel? Ai, meu Deus, eu não acredito que ele vai ter cólica, vou sofrer com isso. decepção e
por que isso atrapalha o movimento da autonomia? Porque ao invés de colher ali recursos de corregulação, de como aprender a lidar com alguma coisa na vida dele, ele já percebe que algumas coisas são permitidas, outras não. Sim. Às vezes, demonstrar é um problema. E isso é muito genuíno. Quando mais que a gente atrapalha esse movimento aí de autonomia? Eu acho que quando a gente, né, primeiro a gente tem lá, quando eles são pequenininhos, né, você citou esse exemplo da cólica, eu acho que a gente pode pensar também naqueles desenvolvimentos deles que vem depois, por exemplo, né, vai dando ali os 5 meses, a gente acha que ele já podia estar sentando e de repente não está sentando, ou lá no desfraude, eu comparo ele com o outro que desfraudou com 2 anos, o meu já tem 3 e até hoje nada. Então, eu começo a ficar criando essa expectativa, achando que ele já deveria fazer, e ele ainda não está preparado para isso, e é aí que a gente tem um conflito. Por quê? Porque, como a expectativa é minha, eu quero fazer de tudo para que ele atenda. Então, vamos começar aqui um treinamento para desfraudar, e ele que não está pronto quer atender a minha expectativa, né? E acaba, aí vem o conflito, porque ele está atendendo uma expectativa que é minha no momento que ele ainda não está pronto. E aí, essa criança, para me atender, para atender a mim, para me agradar, ela acaba sendo forçada a uma situação que ela ainda não está preparada, e isso vem depois com outras consequências, né, Mel? Então, por exemplo, o desfraude é um exemplo clássico disso, né? E a gente sabe que o desfraude de treinamento, ele não é correto. A gente precisa respeitar o sentir da criança. Não é o adulto que escolhe quando ele vai acontecer. É a criança que vai sinalizar. Mas nós, adultos, estamos tão preocupados em ter essa expectativa nossa atendida que a gente acaba forçando uma situação, né? O Ali, você falou aí do controle de esfíncteres, né, que é um dos ritmos biológicos. A alimentação é Também. outro contexto em que a criança começa o movimento, assim, vamos perceber o movimento de autonomia da criança, que é o quê? Se interessa pelo alimento e vai em busca do alimento que está na mão de quem? Que está na mão do adulto, porque é ele que come. Mas Sim. o que o adulto come, muitas vezes a criança não pode. Então a gente, não, isso aqui não é de criança. Então, assim, movimento de curiosidade para o alimento e de autonomia dela de ir em busca do seu alimento, ali a gente já pode um pouco. Depois, qual é a maneira dela de experimentar? Pegar, cheirar, brincar com a comida, porque o processo de aprendizagem da criança todo está no brincar. Vou brincar com a comida, né? Para brincar. Aí vou começar a comer, faz a maior sujeira. E faz a maior sujeira porque ela está aprendendo como fazer. Então, eu vou querer dar na boca e vou querer dar daquele jeito que ela não suje e que não me atrapalhe depois. Ou Sim. então ela come só um pouquinho, porque, claro, a criança não precisa daquele valor nutricional ali do alimento, ela precisa só da amamentação para ela, tá tudo bem até 1 ano. Ela tá mamando, tá feliz. Mas eu tenho outros planos e outras expectativas, então eu vou lá e dou para ela batido na colherinha para comer o tanto que eu acho que é bom. Sim. E aí, depois, em algum momento, falando exatamente desse contexto onde eu podo autonomia, nesse contexto, depois mais para frente, eu vou querer que ela coma sozinha e que ela não coma até passar mal e coma só aquelas coisas que ela sentir que faz bem para ela, ou que, na verdade, que eu sinto que faz bem para ela. Mas eu não incentivei esse contexto de Sim. autonomia nessa questão. Isso falando de uma relação direta, né? Porque Isso. a gente pode ter a relação ao contrário. Eu podo autonomia nesses contextos aqui e a criança depois não quer fazer lição de casa sozinha. É verdade. Não quer ficar no escuro, não quer dormir sozinha, não quer ajudar nas tarefas. Exatamente. A gente acaba querendo
a gente acha que a gente está ali preservando essa criança de outras situações, quando, na verdade, a gente está ali o tempo todo preocupado em atender às nossas demandas, às nossas necessidades, igual você falou, é a demanda do lugar limpo, é a demanda da rapidez para ela se alimentar, é a demanda minha, porque eu coloquei ali que ela tem que comer essa quantidade, porque eu acho que essa quantidade é que é boa para ela. E nisso tudo, a gente vai impedindo que a criança se expresse, que o sentir dela seja respeitado, que ela desenvolva essa autonomia que a gente tanto quer que ela tenha daqui a pouco. Então, essa prática, principalmente nos primeiros meses, ali nos primeiros anos de vida, na primeira infância, até os 7, né? Ela não condiz com as expectativas de autonomia que a gente tem para daqui a pouco, porque a gente está ali o tempo todo medindo o desenvolvimento dela pelo que eu quero, pelo que eu espero, né? Então, Mel, eu acho que uma orientação importante para os pais nesse momento é isso. Procurem estimular aquilo que ele já dá conta de fazer, acredite nessa capacidade que ele tem, né? De te dizer quando ele já estiver satisfeito, ali no caso da alimentação, quando ele já estiver preparado, por exemplo, no caso do desfraude, igual a gente falou, né? E entender que aquele filho que eu idealizei, ele nunca nasceu. O que nasceu é o meu filho real, é esse que está aí, que de repente vai ter a cólica quando ele nascer, que de repente não vai sentar com 5 meses, vai sentar com 7, né? Que não vai desfraldar com 2, mas vai desfraldar com 3,5, por exemplo, né? Então, é entender que a gente precisa estar ali estimulando, mas respeitando esse tempo que essa criança tem, tanto para mais quanto para, entre aspas, para menos, né? Porque de repente ele ainda não está preparado e eu estou aqui achando que ele devia estar, né? Quando na verdade eu tenho que estar é o quê? Não é nem fazendo por ele e nem exigindo que ele ainda não precisa. Mas é estar ali ao lado, é percebendo, observando, vendo como é que nós dois podemos ali caminhar juntos, entendendo que ali tem um ser humano, tem alguém que precisa de respeito, mas não é uma alguém que um dia vai ser um adulto. Não, ele é uma criança, com todas as necessidades que ele tem, com todos os seus potenciais, com toda uma descoberta para ser feita, com toda uma potência dentro dele. E cabe a nós adultos estarmos ao lado, incentivando, estimulando, entendendo o que, que é o momento, o que, que não é, o que, que ele está querendo me dizer, né? Então, eu acho que é muito desse olhar, né, Melzinha, de perceber quem é essa criança? O que que ela quer me mostrar com os pequenos sinais que ela já me dá, né? Exatamente. E foi muito importante você falar de sentir para a gente trazer o que é autonomia. A autonomia é a conexão com si mesmo. É estar conectado com você mesmo que vai te deixar ligado com os seus instintos, que vai te proteger quando tiver uma situação que for perigosa para você. Sim, E perfeito. se eu, em algum momento, dou a informação para o meu filho de que é errado ele sentir aquilo que ele está sentindo, ele vai tentar se desconectar disso para manter o vínculo comigo, ele se desconecta do que ele sente, que é desconectar dele mesmo, que é perder essa autonomia. E Isso. depois ele não vai ter mais na frente. E é muito importante a gente falar exatamente isso que a Ali traz, no sentido de que você mantém a autonomia do seu filho quando você pode estimular? Claro que você pode estimular. O que você não pode é passar a informação para o seu filho, o sentimento de que ele está errado porque ele ainda não conseguiu. Talvez uma criança precise de estímulo para falar, sim, mas ela não precisa se sentir errada porque ela ainda não fala. Uhum. Ela não precisa se sentir. E quando que ela vai se sentir errada? Ela vai se sentir errada quando ela percebe a minha frustração. Sim. Ela percebe que eu estou triste, ou eu estou brava, ou eu estou cobrando. Por quê? Ela não se sente amada como ela é. Ela Exatamente. sente que ela deveria ser de outra forma,
para ser completamente amado. É Então, verdade. esse movimento mata a autoestima, porque se o nosso filho precisar escolher entre seguir o seu caminho natural, o seu desenvolvimento natural, que é único, é exclusivo dele, não tem um tempo igual ao do seu filho. Média significa que vai ter um que vai estar aqui em cima, o outro que vai estar aqui embaixo, e eu vou falar que está todo mundo aqui no meio. Isso é média. O Uhum, seu filho está em qualquer lugar daí. sim. E quando eu não respeito isso, eu falo para meu filho que ele está errado, ele vai escolher. Eu amo meu pai e minha mãe incondicionalmente, eu realmente estou errado Tô porque é assim. errado. É isso Então eu mesmo. não vou ser mais assim. Isso. E aí ele se desconecta e se perde de tudo isso, desse sentir, desse perceber-se, né? Melzinho, você falou uma coisa aí super importante nessa questão mesmo desse desenvolvimento, né? Igual quando você coloca que existe ali uma janela onde esse aprendizado, esse desenvolvimento vai acontecer. Bacana, é importante que a gente saiba, né, que pode acontecer, por exemplo, o desfraude, existe uma média de crianças que a grande maioria desfrauda com 3 anos e meio. Ok, então vamos colocar aí uma margem dos 3 até os 4 anos e meio. Mas é importante eu saber disso. Ok, por que que é importante eu saber disso? Para eu ter ali um olhar atento, não para medir meu filho e esperar que ele vá atender exatamente essa média, não. É um olhar atento. Por quê? Porque se eu perceber que algum marco do desenvolvimento não foi alcançado ali, ou muito depois daquilo ali, para que eu perceba o que eu posso fazer para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para estimulá-lo. Então, é nesse movimento, não no movimento de gerar sobre ele uma expectativa de que ele esteja ali dentro daquele lugar, sem ter uma margem aí de tolerância, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eles podem desfraudar dos três aos 4 e meio. Aí, com 3 anos, eu já quero que eles desfraude, porque ela falou que a partir do 3 tem que desfraudar, mas esqueceu que tem os 4 e meio, que tem os 5, né? Que a gente pode dar aí uma margem de entender que tem muitos fatores que influenciam, uma questão emocional, que tem uma questão cultural, que tem uma organização até do espaço que ele vivencia, né? Então, tudo isso pode influenciar aí nos fatores de desenvolvimento. Então, é importante que eu saiba para que eu tenha um olhar mais atento, mas não para gerar nele uma expectativa que é minha e impedir que ele se perceba, que ele se conheça, que ele esteja conectado com ele mesmo, porque foi isso que aconteceu com muitos de nós, né? O nosso sentir enquanto crianças não foi respeitado. E nós, adultos, hoje, temos essa dificuldade de nos conhecermos. Às vezes você está ali com incômodo, você não sabe se é gases ou se é fome, por exemplo, né? Então, assim, falando de uma forma mais simples. Por quê? Porque durante a nossa primeira infância, o nosso momento ali de construção, a gente estava o tempo todo fazendo exatamente isso que você falou. Eu tô com fome, mas ela tá falando que eu acabei de comer e eu não tô com fome, não. Então, não é fome, é outra coisa aqui que eu tô sentindo. E aí, nesse momento, eu desconecto de mim mesma, né? E, e não consigo me perceber e nem saber direito quem eu sou, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode, para fechar o que a gente trouxe sobre autonomia, autonomia é estar conectado consigo mesmo e ir num desenvolvimento único e natural de sempre ir além daquilo que eu já tenho. A gente mais faz para não atrapalhar do que a gente precisa fazer para estimular. E se essa autonomia brigar com o vínculo do qual eu dependo totalmente com os meus cuidadores, eu vou deixar ela de lado. A criança, entre amar a si mesma e manter conectado com os seus pais, mesmo que essa conexão não seja excelente, ela vai escolher essa conexão.
E eu acho que a gente precisa sempre observar ali como que eu, no vai depressa, vai devagar, faz assim, faz assado, ou não faça desse jeito, não pega aí que você não consegue, não vá ali que você não pode, não mexa aqui que não é seguro. Então, todos os não, os arbitrários ou os direcionamentos para fazer do meu jeito atrapalham essa busca de autonomia, porque a criança sente que isso não é legal. Uhum, uhum. É isso mesmo, perfeito, meu. Acho que essa é a mensagem que a gente queria passar, né? Vamos observar, mas respeitando esse desenvolvimento deles, respeitando o sentir deles, estimulando, mas sem se preocupar em colocar sobre eles expectativas que não precisam ser colocadas, porque não são deles, são nossas, né?